Olá, hoje é terça-feira, 11 de outubro, o Senado Notícias está no ar. O Senado pode votar hoje a medida provisória que renova barreiras sanitárias em terras indígenas, estabelecidas em 2020 por causa da Covid-19. As barreiras sanitárias foram instaladas desde o ano passado em terras indígenas com o objetivo de impedir a disseminação da Covid-19. A medida provisória foi publicada no mês de junho e, na prática, representa a prorrogação de outra MP aprovada do ano passado durante a pandemia. Isso é importante porque a defesa da vida desses povos isolados tem a ver com a defesa dos seus territórios, que é uma função do Estado brasileiro. O passado tem muitos exemplos do que doenças comuns, como a gripe, doenças preveníveis por vacina, causam altíssima mortalidade. Grupos que tiveram mortalidade de até de 80% por conta de epidemias de doenças banais ou corriqueiras para nós, ou doenças preveníveis por vacina. Essas barreiras sanitárias devem ser formadas primeiramente por servidores públicos federais ou por militares. A Fundação Nacional do Índio é a responsável pelo planejamento e pela operacionalização das ações de controle das barreiras, bem como pelo pagamento das diárias dos servidores que forem solicitados para o trabalho. Eu quero dizer que as barreiras só em si, só isoladamente, não resolvem o problema. Elas devem fazer parte de um conjunto de ações de proteção de território, das quais eu quero ressaltar a mais importante, na minha opinião, hoje, que é a desintrusão de vários territórios indígenas que estão invadidos por atividades ilegais de garimpo, de exploração de madeira, de desmatamento. Também pode ser votada hoje a medida provisória que cria novos cargos na Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor vai ser realizada às 2h30 da tarde uma reunião para votar matérias, entre elas um requerimento para a realização de audiência pública sobre as pesquisas eleitorais. Também está na pauta um projeto de lei que estabelece a devolução do valor do frete no caso de atraso na entrega de produtos. O Congresso Nacional lançou ontem oficialmente a campanha Outubro Rosa na luta contra o câncer de mama. A doença é a que mais mata mulheres no Brasil. São cerca de 18 mil mortes por ano. O lançamento no Congresso Nacional da campanha Outubro Rosa, de combate e prevenção ao câncer de mama, contou com a apresentação da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira. A presidente da Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, Recomeçar, elogiou os avanços da legislação brasileira sobre o combate à doença. Nós já comemoramos 10 anos de instituição e nós temos muito o que comemorar. Nós temos várias leis que foram feitas aqui nessa Casa Legislativa, leis muito importantes de combate ao câncer de mama, como a Lei dos 60 dias e a Lei dos 30 dias. Não falta legislação. O câncer de mama ele é uma doença curável se prevenido e se detectado precocemente. Infelizmente, a gente ainda tem muitos desafios, muitas barreiras para que todas as mulheres tenham acesso a isso de forma efetiva e para que todas as mulheres que precisam tenham acesso e o cuidado médico efetivo e adequado para o caso de cada uma. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, elencou ações do governo para o combate ao câncer de mama. O Brasil tem uma das maiores políticas públicas de enfrentamento ao câncer de mama do mundo. A Joana disse que veio da Austrália para se tratar no Sistema Único de Saúde do Brasil, que é um patrimônio de cada um dos mais de 210 milhões de brasileiros que habitam dos mais de 5.570 municípios dessa grande nação. O câncer de mama é sim uma doença passível de cura. Uma cura que por muitos motivos não chegou à minha mãe. E por isso que eu hoje não posso dizer que ela sobreviveu. E se fosse só isso, para mim já estaria suficiente. Porque as mulheres sofrem, fazem um tratamento, mas sobrevivem. Aquelas que não sobrevivem deixam famílias, deixam filhos e deixam uma história que nunca se concluirá.
É isso que eu peço, que nós possamos auxiliar essas mulheres para que elas sigam na sua história e para que mais e mais Joanas possam vir aqui e dizer: eu sobrevivi. Muito obrigado, boa tarde. O evento contou ainda com a iluminação rosa do Congresso Nacional, com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil. O Senado também promoveu, nesta segunda-feira, uma visita temática sobre a história política das mulheres no Congresso Nacional. Ontem, 10 de outubro, foi o Dia Nacional de Luta da Violência contra a Mulher. O foco é destacar a atuação política das mulheres ao longo da história do Brasil em diferentes espaços, com destaque no Poder Legislativo. No Senado, a visita começou pelo Salão Azul. Em seguida, o grupo se dirigiu para o Túnel do Tempo e para o Corredor das Comissões, com paradas em painéis para entender a trajetória dos movimentos de mulheres que levaram à configuração atual do nosso parlamento. O grupo também passou pelo Salão Negro, pela Praça das Bandeiras e pelo plenário do Senado. Mostrando a importância e a representatividade do Congresso Nacional no contexto brasileiro e a falta também da representatividade feminina. Ainda temos poucas mulheres dentro do Congresso e a nossa representatividade está aumentando aos poucos. Eu espero que nas próximas eleições a gente consiga aumentar um pouco mais esse quadro no nosso legislativo. A coordenadora da Procuradoria da Mulher no Senado destacou que a iniciativa é resultado de uma parceria com o Comitê de Raça e de Gênero do Senado, com o setor de Relações Públicas e com a Diretoria Geral. A organização foi idealizada alguns anos atrás. Por conta da pandemia, a gente deu uma parada e retomamos esse ano. E o objetivo dessa visita temática é contar um pouco da luta, da história das mulheres na política. E aí, não só dentro do Congresso, mas a luta dos movimentos sociais fora, as conquistas das mulheres fora e dentro do Congresso. As mulheres na política trazem questões de mulheres para a política. Segundo, que a participação da mulher na política é importante no Outubro Rosa, no Novembro Azul, no Setembro Amarelo, porque é a visão desse grupo tão qualificado, tão sensível, que interage de uma forma fundamental para a formação da nossa sociedade. Portanto, a participação da mulher na política é em outubro e é em todos os meses do ano. Senadores e deputados ganharam mais tempo para emendas ao orçamento da União de 2023. Devido às eleições, o presidente do Congresso estendeu o prazo. 20 de outubro era o último dia para deputados e senadores apresentarem sugestões de mudanças no orçamento da União de 2023. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a pedido do presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino, autorizou a extensão do prazo para 10 de novembro. O motivo é o segundo turno da eleição presidencial e a de governador em vários estados. Muitos parlamentares, mesmo não disputando, estão envolvidos com a campanha. Por isso, precisam de mais tempo para elaborar as emendas. Pelo novo calendário, o relatório preliminar do senador Marcelo Castro, relator geral do orçamento, deverá ser votado na comissão mista até o dia 22 de novembro, já com a estimativa de receitas e despesas revisada. Depois disso, será aberto o prazo para a entrega dos relatórios setoriais, que deverão ser votados na comissão até o dia 2 de dezembro. A expectativa é concluir a votação do projeto de lei orçamentária na CMO até o dia 12 de dezembro e no Congresso Nacional até o dia 16 de dezembro. A proposta encaminhada pelo governo ao Congresso estima em 2,5% o crescimento da economia em 2023. A inflação em 4,5%, o salário mínimo em R$ 1.302 e o Auxílio Brasil em R$ 400. As contas do governo voltam a ficar no vermelho no ano que vem. A previsão de déficit primário, que é a diferença entre receita e despesa, descontado o serviço da dívida, será de 63,7 bilhões de reais. Para este ano, o governo estima um superávit de 13,5 bilhões de reais. A composição do Senado ainda pode mudar no segundo turno das eleições. Tudo vai depender do resultado que sair das urnas na disputa para os governos estaduais.
5 dos atuais senadores concorrem a governador. 12 estados brasileiros vão definir o governador no segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro. Em 5 desses estados, atuais senadores estão na disputa pelo governo: Alagoas, Amazonas, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Em Alagoas, disputam a vaga para o governo o senador Rodrigo Cunha e o governador Paulo Dantas, candidato à reeleição. No Amazonas, o senador Eduardo Braga enfrenta o atual governador Wilson Lima. Em Rondônia, a disputa é entre o senador Marcos Rogério e o coronel Marcos Rocha, que tenta se reeleger. Em Santa Catarina, o segundo turno será definido entre o senador Jorginho Melo e o ex-deputado federal e ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima. Em Sergipe, o senador Rogério Carvalho enfrenta o deputado federal Fábio Mitidieri. Os 5 senadores ainda têm mais 4 anos de mandato, até 2027. Se forem eleitos ao governo do estado, o primeiro suplente assume a vaga no Senado. Eleito com quase 47% dos votos válidos, Dr. Irã vai ser um dos senadores de Roraima a partir de fevereiro de 2023. Ele vai defender mais recursos e estrutura para a saúde. O foco vai ser a atenção básica nos municípios. Cuido muito da saúde, vamos estruturar cada vez melhor a atenção básica, que é onde o cidadão resolve 80% dos seus problemas nos municípios, para evitar que essas pessoas tenham que sair dos seus municípios, às vezes longínquos, para irem tratar de uma coisa relativamente simples, que poderia ser tratada perto da sua casa, viajam 300, 400 quilômetros para ir para média e alta complexidade. Além de ser um desconforto para as pessoas, é um estrangulamento da nossa média e alta complexidade, de forma que eu estou trabalhando sempre na questão também da saúde, e o povo de Roraima pode esperar de mim um senador muito trabalhador e que vai orgulhar não só Roraima no âmbito local, como no nível nacional. Nos últimos anos, a educação no Brasil sofreu duros golpes: instabilidade no Ministério da Educação, pandemia. Os próximos anos vão ser de desafios para governo e sociedade. Em menos de 4 anos, o Ministério da Educação teve 5 ministros diferentes comandando a pasta. Na dança das cadeiras, o ensino no Brasil foi vitimado por escândalos. Depois de 4 trocas de ministros no atual governo, eu diria que não houve nenhuma política educacional realmente implementada. Porque é difícil quando começa um ministro, na mesma hora se troca e aí não se dá continuidade. Então, tanto a educação básica como o ensino médio, como a educação superior, estão, eu diria, muito perdidas. Quer dizer, houve quase que um desmonte institucional, além da total falta de recursos, sobretudo, eu diria, para as universidades públicas. Mas o golpe mais forte contra a educação foi a pandemia. O setor foi um dos mais atingidos com a Covid-19. A resposta do Ministério da Educação demorou muito tempo para acontecer, para ter qualquer iniciativa de apoio às escolas na pandemia. E quando aconteceu, foi numa quantia irrisória, né? Então, o repasse de recursos chegava a ser de R$ 4,00 por aluno, que é muito distante do custo por aluno que a gente tem, que é na casa de R$ 4.000, R$ 5.000. Estudantes foram obrigados a acompanhar aulas de casa e não frequentar mais o ambiente escolar. Professores, educadores e gestores tiveram que criar em um curto espaço de tempo uma metodologia de ensino à distância que não prejudicasse o aprendizado dos alunos. Sou a professora Lenilda Ribeiro e na aula de hoje trago algumas dicas de como melhorar sua redação. Um grande desafio para um país que ainda estudava a possibilidade de implementar o ensino à distância. O que a gente sabe é que o ensino remoto, ainda que ele apoie esses estudantes num momento de desconexão, de quebra de vínculo com a escola, de falta de uma oferta, de um contato com professores, estudantes e mesmo de as próprias aulas, eles reduzem os efeitos da pandemia, né? Então ajudam a ensinar alguma coisa,
e trabalhar a socialização, desenvolvimento integral desses estudantes, mas não tem a mesma qualidade das aulas presenciais. Para os alunos, o desafio também foi imenso. As escolas tiveram que fechar as portas. Em casa, muitas crianças e adolescentes não tinham computadores ou dispositivos para assistir às aulas. Outro problema enfrentado foi a conectividade. Diversas famílias não tinham acesso à internet. Com isso, o país viu um aumento na evasão escolar. Durante a pandemia eu perdi sim um pouco a vontade de estudar, mas pela falta de contato, eu não tive contato com os meus professores, não tinha contato com os meus colegas, e como eu era caloura, eu não tinha tido a UNB ainda, essa experiência, e isso fez muita falta e acabou me desmotivando bastante. A maior dificuldade que eu encontrei foi talvez a conexão, às vezes não pegava, o professor não conseguia ouvir a gente não conseguia ouvir o professor. E, além dessas dificuldades técnicas, a maior dificuldade foi fazer amigos. Quando a gente olha para as avaliações, mesmo os estudantes que tiveram algum tipo de aula no formato remoto ou híbrido, tiveram uma queda de aprendizagem em relação ao que os estudantes tinham anteriormente. Segundo informações da primeira etapa do Censo Escolar 2021, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, entre 2019 e 2021, mais de 650 mil crianças de até 5 anos saíram da escola. O índice de crianças matriculadas em creches caiu 9%. A queda mais expressiva foi registrada na rede privada, que apresentou uma redução de 21,6%. Na rede pública, a queda foi de 2,3%. Em todas as etapas da educação, foram registradas em 2021 46,7 milhões de matrículas, cerca de 627 mil a menos em comparação a 2020. Dados do Fundo das Nações Unidas, UNICEF, apontam que o número de crianças e adolescentes fora das escolas subiu de 1,1 milhão em 2019 para mais de 5 milhões em 2020. A recuperação da aprendizagem vai ser um dos maiores desafios a ser enfrentado pelo país em 2023, assim como a melhoria da qualidade de ensino. Falar de melhorias da política educacional passa primeiro por consolidar essa base nacional comum, né? Ser divulgada, entendida, questionada, refletida pelos agentes que vão colocá-la em prática, ou seja, por nós, professores. Precisamos cada vez mais fazer com que essa base seja compreendida e traduzida em ações práticas dentro de sala de aula. Incluindo-se o montante destinado à conectividade inicialmente, projetados para serem pagos em 2021, mais 6,8 bilhões foram autorizados para a educação básica em 2022. Mas, no primeiro trimestre do ano, apenas 256 milhões de reais foram executados, percentual inferior a 4%. De 2016 a 2018, em média, a despesa anual com a educação alcançou cerca de 143 bilhões. Já a média dos últimos 3 anos situou-se em aproximadamente 124 bilhões, ou seja, houve uma redução de quase 14%. Observe-se que, apesar dessa redução geral, as despesas obrigatórias, como aquelas com o pessoal ativo e a complementação da União ao Fundeb, apresentaram um crescimento aproximado de 7%, enquanto as despesas discricionárias, os investimentos e as despesas de custeio, diminuíram cerca de 30%. Ao se dirigir o olhar para as principais subfunções, constata-se que as despesas com o ensino superior tiveram redução no período de 7%, em média. Já as com o ensino profissional diminuíram 4% e as com a educação básica diminuíram quase 3%. Este ano, o Senado aprovou a criação do Sistema Nacional de Educação. O SNE pretende alinhar e harmonizar políticas, programas e ações da União, do Distrito Federal, de estados e de municípios em articulação colaborativa dos entes da Federação na área educacional. Entre os objetivos do programa estão a universalização do acesso à educação básica de qualidade, garantia de infraestrutura adequada para as escolas públicas e o cumprimento do piso salarial profissional nacional para o Ministério Público da Educação Básica. Nós esperamos que com a criação do Sistema Nacional da Educação, nós tenhamos dado um passo verdadeiramente revolucionário na educação brasileira.
para que a gente possa ter padrão de qualidade, possa ter uma qualificação melhor dos professores, tenhamos mais aperfeiçoamento de todos os cursos e com priorização em cursos profissionalizantes, ensino médio em tempo integral. Já está provado que essa é a fórmula do sucesso. Nenhum país do mundo cresceu, prosperou, progrediu, melhorou sua qualidade de vida sem que investisse maciçamente na educação pública. De acordo com o autor do projeto, o senador Flávio Arnes, a medida é necessária para que a educação seja a mola propulsora do desenvolvimento do Brasil. O parlamentar citou pontos que considera fundamental que sejam abordados na educação. Um deles é o acesso do aluno à escola, busca ativa, transporte e outros aspectos. Permanência do aluno na escola, merenda, escola acolhedora, bonita, né? Educação em tempo integral. Um terceiro aspecto é a conectividade, de acordo com a nova realidade do Brasil. O quarto aspecto é a valorização do professor, dos profissionais da educação, sempre. Um quinto aspecto é também a parte da recomposição da aprendizagem. E um outro aspecto essencial é a infraestrutura das escolas e a valorização do ensino superior e pós-graduação. Como fazer isso? Articulando o governo federal, estados e municípios pela aprovação da lei do Sistema Nacional de Educação. O novo ensino médio, que já começou a ser implementado este ano e deve ser concluído até 2024, também é outro desafio para a área. Uma das mudanças do novo modelo é o aumento da carga horária, além de itinerários diferentes de acordo com as afinidades do estudante. Segundo o Ministério da Educação, já foram investidos mais de 2 bilhões na mudança. Mas, de acordo com esse especialista, existem mais desafios a serem enfrentados no próximo governo. É maximizar a aplicação dos recursos adicionais aportados pela União no Fundeb, de maneira a melhorar a qualidade da educação básica, com ênfase no enfrentamento das graves consequências advindas da pandemia de Covid-19, que afastou das escolas por mais de um ano os alunos da camada mais vulnerável da população. O segundo é recuperar os recursos necessários para a adequada manutenção das atividades das universidades e institutos federais de ensino, bem como retomar a capacidade de investimento dessas instituições. Afinal, não se pode desconhecer que a educação é a base para a retomada do necessário desenvolvimento social e econômico do país. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.